Um bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, neste dia abençoado, feliz que o Senhor nos deu. Nesta manhã, eu gostaria de estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, uma palavra que vai te abençoar profundamente, uma palavra que vem do trono do Senhor para te renovar, para te fortalecer nesses dias tão difíceis de nossas vidas. A verdade, amados, é que Deus nos tira da derrota para a vitória. E nós vamos constatar esta verdade através do que aconteceu na vida de Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, a menor tribo dos povos de Israel. O que aconteceu? O povo estava cativo por 7 anos, sofrendo a opressão dos midianitas por causa da sua transgressão. Eles abandonaram o Senhor, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles não atentaram para os grandes feitos do Senhor, o Senhor que os tirara com mão forte e poderosa da terra da escravidão, o Egito, sofrendo por mais de 400 anos. Eles não atentaram para a palavra do Senhor e agora estavam numa situação muito difícil, vivendo debaixo de uma opressão terrível, a opressão dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, que vinham contra eles, tudo que eles plantavam, tudo que eles tentavam produzir, estes inimigos vieram sobre ele como gafanhotos, destruindo, não deixando nada sobre a terra, nem o sustento para suas famílias, levando cativos os seus gados, os rebanhos, as ovelhas, os animais. Eles passavam como gafanhotos espalhados pelas terras dos servos de Deus, dos filhos de Deus, destruindo tudo. Então era um cenário, amados, de derrota, um cenário de opressão, um cenário de grande sofrimento na vida do povo de Deus. E eles tiveram que fazer covas, fazer cavernas e grandes fortificações por causa desses inimigos, porque eles não tinham paz, eles não tinham sossego. E por 7 anos, diz as Escrituras, os filhos de Israel, ali da tribo de Manassés, naquele lugar, estavam oprimidos, sofrendo terrivelmente. Imaginem vocês viver uma terra assim, dominada pela opressão, pela perseguição de inimigos que destruíam tudo e eles não tinham o sustento do Senhor. E o que eles fizeram, amados? Diz a palavra que eles não tinham para onde recorrer, mas com certeza eles lembraram do Senhor. E por isso eles clamaram ao Senhor para que Deus os pudesse ouvir e libertá-los dessa opressão, dessa escravidão, desse sofrimento terrível imposto ali aos filhos de Israel. Eles clamaram ao Senhor. E o que fez Deus? Deus enviou um profeta. O profeta do Senhor chegou e falou para eles: olha o que eu fiz, o que o Senhor fez por vocês. Libertou vocês da escravidão, tirou ali da opressão para trazer para a sua terra, para abençoá-los numa terra que emana leite e mel. Portanto, agora vocês estão oprimidos. Por quê? Vocês não ouviram as palavras do Senhor. E agora o Senhor, exercendo juízo por 7 anos, permitiu que os midianitas,
os amalequitas e os povos do Oriente os perseguisse, trazendo um cenário de derrota, um cenário de fracasso. Mas a palavra de Deus foi esta, para que eles pudessem voltar para o Senhor. E o Senhor iria preparar para eles um libertador. E o que aconteceu, amados? O Senhor, o anjo do Senhor apareceu ali a Gideão, filho de Joás, debaixo de um carvalho em Ofra. Olha o que diz a palavra em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O Senhor estava falando e falou através do profeta que eles não deveriam ter medo dos amorreus, daqueles povos inimigos, dos seus deuses, porque eles teriam a vitória e Deus iria levantar o servo do Senhor, Gideão. Olha só, Gideão, filho de Joás, estava ali no lagar, o local onde é preparado, é separado dos frutos, como a uva, as azeitonas, a parte líquida da sólida. Ele estava ali malhando o trigo. Por quê? Era um lugar mais seguro, um lugar, a proteção contra os inimigos. Não era um lugar devido, mas era um lugar seguro. Estava ali num cenário de tristeza, um cenário de medo, de desespero. E o Senhor chega para ele, diz a palavra, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Com certeza, amados, o anjo do Senhor ali representava o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que no Velho Testamento se aparecia como o anjo do Senhor, falando a Gideão. Olha só que o Senhor falou para ele: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E o que falou Gideão? Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, a menor tribo de Israel, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como fosse um só homem, um só homem. Amados, Deus está falando conosco nesta manhã. E veja, hoje é o dia que nós dedicamos aos nossos pais. O que eles representaram para nós foram bênçãos do Senhor. E a memória saudosa dos nossos pais ficam hoje. E a mensagem que Deus está falando neste dia especial dedicado aos pais, a todos nós os homens, que nós podemos sair da derrota para a vitória no Senhor.
Quando o Senhor está conosco, amados, nós vencemos tudo. Diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor apresentou-se ali a Gideão dizendo, vai nessa tua força. Mas quando Gideão olha para ele e diz, Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha tribo é a menor de Israel, como que eu vou livrar Israel? Mas o Senhor disse, se eu sou contigo e eu te enviei, você vai vencer, você vai derrotar os inimigos, os midianitas. E a história vai mostrar, meus irmãos, o que Deus fez através de Gideão. Inicialmente, amados, Gideão, como diz a palavra aqui, né, após ele falar com o Senhor, ele ofereceu ao Senhor ali, né, um sacrifício com pães asmos, com o cabrito, com o caldo, e pediu para que o anjo do Senhor esperasse até que ele apresentasse a sua oferta. E ali o anjo do Senhor derramou na penha, uma rocha àquele lado, derramou aquele sacrifício e desceu o fogo do céu, queimando aquela oferta que foi aceita pelo Senhor. E logo o Senhor desapareceu da presença de Gideão. E, meus irmãos, naquele mesmo instante o que fez Gideão, ele reconheceu que o Senhor estava ali. E o que ele fez inicialmente, amados, ele adorou e glorificou o Senhor. Ele ofereceu um altar ao Senhor, a Deus que merece toda a honra e toda a glória. Foi erigido ali um altar por Gideão para a glória do Senhor. E até hoje diz a palavra, né, no versículo 24, que após edificar o altar, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, diz a palavra, está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Aquele local ficou marcado com o encontro de Gideão com o Senhor. Aquele local seria um local de paz. Nunca mais seria ali o local de derrota, de sofrimento, de dores. E este altar ficou na memória, aquilo que Deus iria fazer poucos dias após o encontro do Senhor com Gideão. A paz. O Senhor é a paz. E diz a palavra, meus irmãos, naquela mesma noite, o Senhor disse, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os seus homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi oferecido no local, no altar edificado. Amados, a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer trazer a vitória ao seu povo, Ele precisa tirar tudo aquilo que é contrário aos seus planos, tudo aquilo que rouba a glória do Senhor. E ali naquela terra, marcada pela dor e pelo sofrimento, estava um altar dedicado ao deus Baal e um poste ídolo. Isso era uma afronta ao Senhor. O que fez o Senhor?
o Senhor ordenou a Gideão que destruísse aquele altar, o poste ídolo, e oferecesse o segundo boi de 7 anos. Por que 7 anos, amados? 7 anos que representavam o sofrimento deste povo. Precisava endireitar as coisas, colocar a glória do Senhor no seu devido local. E Deus levantou Gideão para destruir, e ele o fez de noite, derribando o altar de Baal e queimando o poste ídolo, e com a madeira ele levantou aquele altar de 10 pedras, e com a madeira ele sacrificou aquele boi de 7 anos, para mostrar que a glória, o louvor, só é devido ao nosso Deus. Então as coisas estavam encaminhando para a vitória, e assim fez Gideão. Foi destruído aquele altar, para a glória de Deus. E logo de manhã as pessoas viram o que Gideão tinha feito, e queriam matar Gideão, sabendo que era ele, o filho de Joás. O que fez Joás? Que Baal contenda com Gideão. E por isso, Gideão ficou conhecido como Jeroboal. Jeroboal, diz a palavra de Deus aqui, né? Nós podemos ver no capítulo 6, certo? Que Gideão, naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jeroboão, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou os seus altares, o seu altar. E os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente ficaram sabendo disso, e se reuniram para a batalha ali no vale. Mas a palavra de Deus diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzeritas se juntaram após ele. Ou seja, ele deu o sinal a todos os povos ali, os abzeritas e todos de Israel, que o inimigo estava ali. O inimigo estava tentando invadir Israel para destruir, mas o Senhor revestiu com o Espírito Santo a Gideão para que ele pudesse libertar. Então todos os mensageiros foram enviados a Aser, a Zebulon, a Naftali, todos ali daquelas redondezas se reuniram e se prepararam para a luta contra o inimigo, contra esses povos que tentaram invadir. Então, o que fez Gideão? Gideão era um homem muito abençoado por Deus, mas ele queria ter uma prova. Ele queria ter uma prova que o Senhor iria livrá-lo. Então veja o que Gideão falou para o Senhor, né? O que Gideão falou para o Senhor. No versículo 36 do capítulo 6 de Juízes vai dizer: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e se a terra ao redor então estiver seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. No outro dia, né? Porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Deus permitiu essa prova e mostrou para ele. Mas Gideão ainda insistiu. Isso nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós não cremos totalmente num sinal. A gente precisa de um outro sinal. Mas Deus permitiu, né? Deus permitiu. No versículo 39, disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca
e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra, ali na eira, ao redor, havia orvalho. Então, estes dois sinais, amados, constatou que o Senhor iria livrar. Ele respondeu a Gideão. Mas veja, meus irmãos, né? Veja que o Senhor vai falar, né, também, aqueles povos, aquelas pessoas que estavam ali com Gideão, eram muitas. Quantas pessoas tinham ali para lutar contra o inimigo? 32.000 pessoas. Aí o Senhor diz: aqueles que são medrosos, tímidos, voltem para sua casa. E de uma feita, dos 32.000, 22.000 foi embora, tiveram medo de ficar na luta, na batalha, juntamente com Gideão, para lutar contra os inimigos. Mas o Senhor disse: olha, ainda é muito povo, 10.000, para que o povo não diga que a vitória veio das suas mãos. Então você vai fazer uma outra prova contra eles, né? Deus diz: olha, faz uma prova, faz-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este irá contigo. Aquele que eu disser, este não irá, ele não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que abaixar de joelhos a beber. O que é isso, meus irmãos? Baixar para tomar água ajoelhado era perigoso, era demorado até olhar o inimigo, mas tomar a água rapidamente, como lamber as águas como os cães, era uma atitude de esperteza e de cuidado e vigilância. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber a água. Então, meus irmãos, dos 32.000 ficaram apenas 300. E o que nós vemos aqui, amados? Para vencer as batalhas mais difíceis da vida, nós precisamos ouvir atentamente as orientações de Deus. Não podemos ser imprudentes, não podemos ser descuidados, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser corajosos, nós não podemos ser tímidos, medrosos, porque os medrosos não vencem na vida, os tímidos ficam para trás, eles voltam para sua casa, eles não são aptos para vencer as batalhas espirituais tremendas que nós temos que passar. Só vão vencer aqueles que seguem as regras, aqueles que seguem as orientações de Deus. Então o número dos que ficaram foram 300. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Então, meus irmãos, o que fez Abraão com esses, ou melhor, Gideão com esses 300? Ele lhes deu trombetas e cântaros vazios com tochas dentro desses cântaros. E ele repartiu esses 300 em 3 turmas de 100, e disse para eles: olha, vamos espalhar ao redor, e assim como eu fizer nas proximidades ali do acampamento dos inimigos, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, nós vamos tocar as trombetas, bater com os cântaros, quebrar os cântaros, fazendo um grande barulho,
e se aproximar ao redor essas três companhias de 100. E assim, meus irmãos, Deus fez. Deus fez. E Gideão disse uma palavra: vocês vão gritar essas palavras. Olha só o que diz na palavra de Deus, né? Quando ele diz aqui, nós vamos ver, quando ele diz aqui, tudo por Deus, pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão, né? Pelo Senhor e por Gideão, ia falar, né? Mas, meus irmãos, antes deste acontecimento, mais uma vez o Senhor ainda disse para Gideão: Gideão, se você ainda tem dúvidas que eu vou livrar Israel por seu intermédio, você vai ouvir do próprio povo inimigo que vão contar que você será o libertador deste povo. Então, aí ele foi e se aproximou ali, né? E ficou sabendo que alguém teve um sonho, e nesse sonho viu um pão de cevada rodando ali o arraial dos inimigos, e esse pão de cevada caiu sobre a tenda dos midianitas, e essa tenda caiu. E alguém disse: quem está fazendo isto? É Gideão, Jeroboal, o filho de Joás. Ele vai libertar o povo de Israel das mãos do inimigo. Então ele entendeu que Deus realmente estava confirmando que a vitória viria através de Gideão. Quantos sinais Deus deu? A palavra, este sonho dos próprios inimigos, e o que aconteceu? Assim ele o fez. Se aproximaram, e com as recomendações que Gideão deu, através do toque das trombetas, batendo os cântaros vazios e as tochas sendo erguidas, se aproximaram. E quando o povo viu isto, amado, o povo inimigo, eles temeram. E o que fez o Senhor? O Senhor levantou a espada de um contra a outra, e eles se mataram mutuamente, correram e fugiram. E foram tentando fugir ali. E aí o que fez Gideão? Avisem a todos os povos de Israel, cerquem as saídas, como ali o Jordão, e nós perseguiremos o inimigo. Todos foram derrotados, amados. Todos foram derrotados. E aquele lugar, que era um lugar de opressão, símbolo da derrota, um cenário de fracasso, passou a ser um cenário de bênçãos, um cenário de paz. O Senhor lembrou daquele altar que Gideão levantou ali. O Senhor é a minha paz. O Senhor estava tirando a opressão do inimigo, estava transformando esta derrota em vitória. Porque com certeza a palavra de Deus é esta: nós somos mais do que vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, nós concluímos nesta manhã: o Senhor quer nos dar a vitória, mas para isso nós temos que atentar, tirar das nossas vidas as coisas erradas, abandonar os nossos pecados, nossas iniquidades, o nosso coração duro e insensível, que não quer ouvir a palavra de Deus, tirar a incredulidade, tirar o pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é abominação muitas vezes nas nossas vidas. Deus quer transformar esse cenário de derrota, amados, num cenário de bênçãos, de vitórias nas nossas vidas. Então que nesta manhã, nesse dia dedicado aos pais, nós possamos fazer como Gideão, e a vitória virá nas nossas vidas. Glórias a Deus, aleluias. Nós glorificamos o nosso Deus nesta manhã, o adoramos e bendizemos. Só o Senhor é Deus. A Ele nós devemos toda a honra e toda a nossa glória, porque o Senhor
ouve quando nós clamamos. O Senhor traz a vitória neste cenário de derrotas. O Senhor quer nos abençoar. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu sou o pastor Benedito Cruvinel Amorim. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu gostaria de orar por você nesta manhã, abençoando a sua vida e a sua família. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, graças te damos pelas bênçãos recebidas do Senhor. Nós te exaltamos e glorificamos pela tua palavra, pela vitória que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todas as vidas que estão conosco nesta manhã ouvindo a tua palavra. Abençoa suas vidas, suas famílias, restaura, Senhor. E num cenário de derrota, traz a vitória, porque a tua palavra nos diz: o Senhor é a nossa paz, o Senhor nos traz a vitória por meio de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, amados. Deus vos abençoe.